Alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos, é claro, do Flamengo, que está lá em Porto Alegre se preparando para pegar o Grêmio. Jogo nesse domingo, 7h30 da noite. Anota aí para você não perder o horário. Cada hora é um horário, estão inventando vários horários, domingo 7h30, 8h30, 11 horas da manhã, ainda bem que acabou. Eu acho um bom horário para os torcedores, para assistir em casa, para ir ao estádio, mas para os jogadores eu particularmente acho que não é muito bacana, vários jogadores já reclamaram, mas enfim, vamos falar de Flamengo e no vídeo de agora a gente vai falar sobre João Gomes, jogador que pode render ao Flamengo aí mais de 35 milhões de reais. Ele atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra, muito próximo de ser vendido a um clube espanhol, e o Flamengo tem direito a uma parte dessa quantia aí. A gente vai trazer detalhes dessa situação que pode, repito, dar ao Flamengo quase mais de 35 milhões de reais, um pouco mais de 35 milhões de reais. Tem também informação saindo lá da imprensa mineira que o Atlético Mineiro quer o Luiz Araújo, e nós fomos apurar para saber se tem alguma negociação, algo em andamento. Se de fato procede, vou trazer aquilo que o dirigente do Atlético Mineiro comentou comigo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, ativar o sininho aí, hypar o vídeo, isso é importante, isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais. E o Flamengo pode faturar uma bolada com um ex-jogador. Nas últimas horas vazou a notícia de que o Atlético de Madrid tem negociações avançadas com o volante João Gomes, revelado na base do Flamengo. Vale a lembrança de que o Fla manteve 10% do valor de uma venda futura, além de 4% pelo mecanismo de solidariedade. Tratativas entre João Gomes e Atlético de Madrid estão fechadas. Falta o acerto do Atlético com o Wolverhampton, dono dos seus direitos econômicos. Informação que vem da Europa dá conta de que pequenos detalhes estão sendo ajustados para que o acordo seja sacramentado. Vale lembrar também que o Wolverhampton foi rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês, ou seja, precisa de se desfazer de alguns dos seus jogadores para ter caixa para uma Championship bem mais barata e complicada do que a Premier League. Só para arrematar, lembrar que o João Gomes havia sido vendido para o Wolverhampton por 18 milhões e 700 mil euros. O atleta, que esteve na mira de Manchester United e Napoli, hoje está avaliado em mais ou menos 40 milhões de euros. Vamos imaginar que o negócio seja fechado por tal cifra. A gente está falando de 231 milhões de reais. Como o Flamengo tem direito a 14%, sobrariam para o rubro-negro 32 milhões de reais. Palmeiras e Flamengo estão de olho em Luciano Juba, lateral esquerdo de 26 anos de idade, titular absoluto e uma das grandes referências do Bahia. Chegou a ser cotado para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Essa informação é curiosa. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Cruzeiro tentou contratar o Juba, que um de seus representantes, inclusive, teria ido a BH para tratar sobre a negociação com a Raposa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro vai perder o Cauã Prates na metade do ano, jogador vendido ao Borussia Dortmund, e de fato ele busca um lateral esquerdo. Mas não se trata do Juba. O staff do lateral afirmou que nunca existiu conversa com o Cruzeiro. Os dois clubes interessados em algum momento atrás foram justamente Flamengo e Palmeiras, que sondaram a possibilidade de uma negociação. O Bahia deixou bem claro que não tem a intenção de vender o Juba para o futebol brasileiro, e a coisa acabou nem evoluindo. Juba, que chegou em 2023 ao Bahia, comprado do Sport, sempre como titular absoluto. Chegou a jogar 63 partidas em 2024, mais 63 partidas em 2025. Alguém que se machuca pouco e tem enorme entrega dentro de campo. Na atual temporada, 19 jogos, 7 gols marcados e 3 assistências. Tenho certeza que seria titular em vários dos clubes brasileiros, mas com o poder financeiro de alguém que é suportado pelo Grupo City, dá para imaginar que o Juba só saia do Bahia negociado com um clube do exterior. Caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Eu não falei da minha introdução, mas no vídeo de agora também tem informação sobre direito de TV, direito de transmissão. E o Flamengo lidera aí o ranking dos clubes que mais ganharam com direito de transmissão. Eu acho extremamente justo isso na temporada 2025. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. O Corinthians está em quinto. Vocês têm noção disso? Clubes que mais lucraram com direitos de TV em 2025. Flamengo, 612 milhões de reais. Palmeiras, 527 milhões de reais. Fluminense, 526 milhões de reais. Botafogo, 380 milhões de reais. Corinthians, 363 milhões de reais. São Paulo, 245 milhões de reais, Vasco, 213 milhões de reais, Inter, 202 milhões de reais, Bahia,
186 milhões de reais. E, para fechar o top 10, Fortaleza, 185 milhões de reais. Caramba, Atlético Mineiro e Cruzeiro, 11º e 12º, respectivamente. Olha, me surpreendeu esse ranking aí dos clubes que mais lucraram com direitos de TV em 2025. Por falar em lucro, o Flamengo pode ter um lucro milionário com a saída de João Gomes do Wolverhampton para o futebol espanhol. É o Atlético de Madrid que está muito próximo de contratar o volante cria das categorias de base do Flamengo, que eu particularmente sou fãzaço. Graças a Deus tenho um ótimo relacionamento, não só com o João Gomes, mas com os familiares dele. São pessoas maravilhosas. João Gomes tem uma história linda, 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 pessoal e profissional. Para quem não sabe, ele literalmente nasceu ouvindo o hino do Flamengo. Na hora do parto, o hino do Flamengo tocou. O avô dele também era um cara super fanático pelo Flamengo. Uma história sensacional do João Gomes. Eu fico até arrepiado só de lembrar aqui, porque eu já fiz matéria sobre isso, contando essa história do João Gomes. E ele agora, depois de ter ajudado muito o Flamengo dentro de campo e também numa venda milionária para o Wolverhampton, agora ele está muito próximo de ir para o Atlético de Madrid. Eu acho que ele vai crescer muito nas mãos do Simeone, se de fato ele for para o clube espanhol. E o Flamengo tem direito a um percentual dessa venda milionária. O Atlético de Madrid vai pagar 45 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. Isso dá em torno de 260 milhões de reais para ter o volante João Gomes. Na ocasião que o Flamengo vendeu o João Gomes para o Wolverhampton, ficou acordado que o Flamengo teria direito a 10% da venda, o Flamengo da venda futura. Então, além desses 10%, o Flamengo ainda tem direito a 3,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, fiz a conta rápida aqui, e se eu não estiver errado, acho que não estou, porque eu refiz a conta várias vezes, o Flamengo vai ganhar um pouco mais de 35 milhões de reais, caso essa operação seja concretizada do Wolverhampton e também do Atlético de Madrid pela transferência de João Gomes. Tomara que dê certo, não só para o Flamengo ter esse lucro, mas para o João Gomes respirar novos ares. Eu acho que ele merece crescer na carreira, e seria um crescimento ele sair do Wolverhampton, que foi rebaixado no futebol inglês, e para o Atlético de Madrid, que é um clube que inclusive chegou à semifinal do Champions League esse ano, foi eliminado para o Arsenal. Então, boa sorte ao cria do Flamengo, ao garoto do Ninho João Gomes, um cara sensacional, um cara que eu sou fãzaço. Vamos falar agora de Luiz Araújo, galera. Luiz Araújo é um jogador que está sempre sendo especulado para deixar o Flamengo. Muita gente pega no pé do Luiz Araújo. Eu acho esse jogador muito importante ao Flamengo. Tudo bem que já viveu momentos melhores, mas é um jogador que finaliza bastante, um jogador que tem uma noção tática muito absurda, que a gente pode ver isso quando vai ao estádio, observando o Luiz Araújo jogar sem a bola, que é importante. A inteligência dele, no ponto de vista tático, agrega demais. Enfim, é particularmente um jogador que eu gosto bastante. E está sempre sendo especulado para deixar o Flamengo. No momento foi Atlético Mineiro, depois Cruzeiro, aí agora Atlético Mineiro novamente. E a imprensa mineira noticiando que o Atlético Mineiro vai fazer uma força-tarefa para tirar o Luiz Araújo do Flamengo. Enfim, aquilo que a gente já leu várias vezes, em vários momentos, em várias janelas de transferência. E aí eu fui apurar. No Flamengo me garantiram que ninguém fez proposta ainda, pode até fazer. Óbvio, o Flamengo não tem como proibir um clube de fazer proposta por um jogador do seu elenco. Os representantes do jogador alegam que não tem nenhuma negociação em andamento, e eu procurei Paulo Brax, que é o dirigente do Atlético Mineiro, que me garantiu que isso não procede. Não faz o menor sentido agora, eles não pensam nessa contratação, não tem negociação em andamento, nada nesse sentido. Lembrando, pessoal, o Flamengo tem uma previsão orçamentária com venda de jogador. E o Flamengo está longe de bater essa previsão orçamentária estabelecida no começo da temporada. Beleza, é uma previsão. Isso quer dizer que o Flamengo tem que cumprir aquela previsão de mais de 200 milhões de venda de jogador, 200 milhões de reais de venda de jogador? Pode até ser que o Flamengo tenha que fazer isso. Mas o Flamengo pode, entre aspas, só para vocês entenderem, tirarem
o dinheiro que estava previsto numa determinada receita e trazer para cá. Basicamente isso, num bom português para vocês entenderem. De fato, o Flamengo precisa fazer mais vendas. Vai ser o Luiz Araújo? Não sei. Pode ser o Everton Araújo, como muita gente está mencionando? Pode ser, jogador que está se destacando. Pode ser o Wallace, jogador que não está se destacando, mas que é um jogador que tem potencial e muitos clubes já se interessaram? Pode ser. Mas, nesse momento, dizer que o Luiz Araújo está muito próximo de deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro é mentira, porque não tem nem negociação em andamento. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo, abraço, fui!